Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo nós iremos falar a respeito de algumas notícias, então já peço para você deixar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos falar aqui principalmente sobre o que aconteceu com o querido ator Stênio Garcia. Também falaremos sobre a Samara Filippo, que revelou que trocou a filha de escola após ela sofrer racismo. Também vamos falar sobre a Luana Piovani, que aumentou a polêmica e comparou filhos da Virgínia a herdeiros de Pablo Escobar. Ainda nesse vídeo, Fiuk, o filho do Fábio Júnior, ele chegou e falou o seguinte: chega, não aguento mais. Ele desabafou após nova música dele virar piada. Também vamos falar nesse vídeo sobre a morte de Bruce Willis. A família já se prepara para o momento e toma a decisão. Deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho e vamos para a primeira notícia. Samara Filippo, atriz muito conhecida por suas atuações brilhantes em novelas de sucesso da TV Globo, como Chocolate com Pimenta, exibida em 2003, contou que precisou mudar sua filha de colégio após denunciar um ato de racismo dentro da instituição de ensino. A artista relatou que a filha foi vítima de racismo dentro do Colégio Vera Cruz, instituição de alto padrão em São Paulo, e que imediatamente ela decidiu denunciar as duas alunas que haviam cometido o ato para a direção da instituição. Segundo Samara, a instituição apenas investigou o caso e optou por suspender as duas alunas envolvidas. As autoridades autoras do ato de racismo foram retiradas da escola apenas por decisão dos pais e não da direção do colégio, que optou pela manutenção da matrícula. Elas não foram expulsas, elas saíram por conta própria. Os pais tiraram elas do colégio depois de um certo tempo, contou ela ao podcast Precisamos Conversar. A atriz também relatou que a filha foi considerada culpada pelos colegas de sala pela saída das alunas e optou por cancelar a matrícula na instituição. Da raiva, que dá ódio. Não, tem que ser falado. O racismo tá aí, tá? Não dá pra gente tampar o olho e não falar sobre. Tem que falar, que nem agora o feminicídio. Não dá pra gente fazer vista grossa. Mas dói muito, né? Não só em mim, mas imagina na minha filha e em crianças e adolescentes que passam todos os dias por isso. Mas, assim, um ano depois, os pais vieram se manifestar. A única coisa que eu desejo é que eles tenham se letrado mesmo racialmente, né? Buscar um letramento, buscar informação, buscar uma maneira dessas meninas que cometeram, como são adolescentes, o ato infracional, que elas sejam aliadas da causa, né, futuramente, não só hoje em dia já, mas infelizmente no Brasil é muito relativizado. O racismo não é tomado como crime como deveria ser. Ainda escolas que são tomadas como antirracistas estão todos os dias acontecendo casos e casos. É isso, é uma luta árdua, constante e que precisa ser falada. Oi, gente. Bom, pra quem me segue aqui há um tempo, já tem ciência do ocorrido com a minha filha em abril do ano passado, um caso explícito, escancarado de racismo numa escola tradicional aqui de São Paulo. No total de 0 surpresas, nada aconteceu. Eu ainda tô nessa luta, e não só pela minha filha, mas pelos inúmeros casos de racismo que continuam acontecendo recorrentemente com adolescentes e crianças nas escolas. E também pelas mães pretas, que são invisibilizadas e exaustas e sem saúde mental e muitas vezes sem grana, desistem. Para vocês entenderem a importância do letramento racial, vocês precisam entender como é que o racismo é tratado na sociedade. No caso da minha filha, eu não pude ter acompanhamento dos meus advogados, não soube do resultado e ainda fui totalmente forçada a aceitar uma justiça restaurativa da qual eu não concordei em participar. A defesa alegou que a frase escrita no caderno da minha filha, que tá lá, não tinha viés racial. Parece piada, mas aqui o racismo sempre é relativizado e nunca levado a sério. Mas eu não me arrependo de ter... As duas filhas da atriz e produtora Samara Filippo estudam em uma escola de elite em São Paulo. Mas o dinheiro e a fama dos pais não foram capazes de proteger as meninas do racismo. Pegaram um caderno que eles chamam de o caderno do estudo do meio. Dentro desse caderno, ele sumiu na sexta-feira, passamos o final de semana, e ela foi procurar esse caderno na segunda-feira, não estava lá onde ela foi encontrar no Achados e Perdidos. Quando ela pegou esse caderno, ela abriu e tinham todas as folhas arrancadas de um trabalho do ano inteiro que ela veio
com todo capricho, a Alice é muito caprichosa. Com capricho, com dedicação, sabe? Com todo o empenho dela lá, tudo arrancado, rasgado. E na última folha que elas não rasgaram, estava escrita uma frase de cunho racista, que eu acho que não vale nem a pena eu repetir aqui. E aí começou a minha luta, começou a minha batalha, não só com os pais responsáveis, com educadores, com orientadores e diretores da escola, com a instituição em si, mas com a justiça. Após a repercussão do caso, a Escola Vera Cruz reconheceu a gravidade da situação e afirmou que acolheu a vítima e suspendeu as agressoras. A escola disse ainda que desde 2019 tem adotado ações sistêmicas no ambiente escolar de combate ao racismo estrutural, como o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a formação continuada de todos os profissionais e a ampliação da diversidade racial entre alunos, professores e gestores através de ações afirmativas. Eu falo do alto de um privilégio como mulher branca e de pessoa pública que me ouviram, de certa forma. Porque eu quero sempre trazer para o centro do debate as mães pretas que estão gritando há anos e não são ouvidas. Tanto que depois que eu relatei, vieram uma série de mães ali dentro que já passaram por inúmeros casos de racismo. Mas são bolsistas e não querem perder a bolsa, são pessoas de vulnerabilidade financeira. E aí? A atriz Samara Filippo denunciou que a sua filha de 14 anos foi vítima de racismo. O caso aconteceu numa escola particular de alto padrão da cidade de São Paulo. A Samara contou que as agressoras são 2 alunas que escreveram ofensas de cunho racista no caderno de sua filha. Essas estudantes foram suspensas por tempo indeterminado. Infelizmente, o caso não é isolado. De acordo com uma pesquisa, no Brasil, a cada 10 pessoas que sofrem racismo, 4 foram vítimas da violência em escolas ou faculdades. O G1 preparou uma matéria explicando quais são as consequências para os envolvidos nesses casos de racismo. Pode acontecer tanto uma responsabilização penal quanto civil, além de medidas que devem ser tomadas pela escola. Atualmente não existe uma lei específica sobre racismo em escolas, mas podem ser usados tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei de Diretrizes. A atriz Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais e levou a polêmica com Virgínia Fonseca a um novo patamar. Desta vez, a artista repostou nos stories do Instagram uma publicação que coloca os filhos da influenciadora ao lado dos herdeiros do traficante colombiano Pablo Escobar. A comparação caiu como bomba entre os fãs e fez a empresária prometer medidas legais contra a atriz. Eu fico chocada que a Luana Piovani, ela não se abala com nada, gente. Não tem medo de fanbase nenhuma. Assim, se a Moura não teve medo da fanbase do Neymar, que ela vive ali, sabe, atacando. Gente, quem dirá da Vivibra, tá? Porque vocês acham mesmo que depois do protesto do Zé Felipe, depois do protesto, né, ali da Virgínia, todas as pessoas ali a parar? Ela não parou, gente. Hoje, cara, ela repostou uma coisa, o internauta colocou. O próprio filho do Pablo Escobar sofreu na pele as consequências do dinheiro sujo do pai. Imagina os filhos da tigrinha. Gente, ela não tá nem aí, fazendo vários posts, tipo, cagando. Eu fico assim, gente, como que pode? A Virgínia postou uma foto também, né, gente, agradecendo todo o carinho das pessoas com ela. E, gente, o Vini Júnior, né, ele foi lá apoiar a amada, né, gente? Ele se pronunciou. Se fosse o Zé Felipe, ele já tinha feito, gente, uns 3 raps diferentes, tá? Será que a Virgínia, ela para e pensa, cara, a diferença de relacionamento que eu vivo hoje em dia? Porque, gente, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, é que a gente tem que sempre ficar com a pessoa que é obcecada pela gente. E, cara, parece o tempo todo que o Vini Júnior tá sempre cagando pra ela. Tipo, cara, é a mulher que você ama que está sofrendo porque fizeram com os filhos dela. E, tipo, o cara muda. Ai, gente. A Virgínia tá aceitando o mínimo demais, gente. Tô achando que ela tá aceitando o mínimo do mínimo do mínimo. Isso tudo por causa de uma Copa do Mundo. Que o Brasil não vai chegar, gente, nem nas oitavas de final. E é isso, gente. A paz passou longe. Luana Piovani e Virgínia Fonseca continuam em pé de guerra e agora o barraco envolveu até o Vini Júnior e o Pablo Escobar.
Entenda o que aconteceu hoje. Luena não recuou. Ela compartilhou uma comparação pesadíssima, insinuando que o sucesso de Vandenia é como o de Pablo Escobar e que os filhos da influenciadora vão pagar o preço por isso. É deboche puro. Enquanto Zé Felipe chamou Luena de suja e hipócrita, o namorado de Vandenia, Vini Júnior, escolheu o silêncio. Até agora, ele comentou na foto da família vocês, mostrando que está fechado com Vandenia contra tudo. Vandenia já avisou, o caso agora está com os advogados. Ela não aceita que amaldiçoem seus filhos. De um lado, a ética das apostas. Do outro, o limite de envolver crianças na briga. O Brasil parou para ver esse round. Mas e você? Acha que Luena perdeu a razão, ou a Vandenia que precisa parar de divulgar as bets? Comenta aí. Soou como uma maldição terrível e fez com que a internet se dividisse rapidamente. Mas se a gente analisar isso de uma maneira rasa, a gente vai perder o debate real que está acontecendo aqui. Muitos interpretaram essa frase como um ataque às crianças, aos filhos da Virgínia. Mas vamos analisar de uma maneira racional o que é que está acontecendo aqui? O que a Luana Piovani falou é algo real. Quando você constrói um império em cima de algo tão sensível como jogos de apostas, não é só você que vai colher as consequências disso, mas quem está próximo a você, principalmente os seus filhos. Então, quais as consequências disso? Os bullying, os julgamentos, como essas crianças vão se sentir no futuro? O problema é que certos tipos de pessoas parecem máquinas e sabem como transformar a narrativa, como usar. Cantor Fiuk surgiu. Fiuk usou o Instagram para poder se manifestar e fez um longo desabafo sobre o seu novo trabalho. Chega, eu não aguento mais fingir que vocês entenderam. Simplesmente vocês não entenderam nada. Vocês viram um cara no chuveiro fumando e decidiram que já sabiam tudo sobre ele. Vocês ouviram uma frase e esqueceram de escutar a música inteira. Transformaram de uma maneira engraçada dor em deboche, saudade em ofensa. E o mais louco é que eu nem tava falando só de mim. Eu tava falando de vocês também. De todo mundo que sente falta, mas finge que não sente. De todo mundo que pede ajuda em silêncio e sorri, como se estivesse tudo bem. De todo mundo que olha pra alguém ferido e prefere julgar, prefere ferir mais do que perguntar. Tá tudo bem? Você tá bem? Então não. Isso aqui não é um surto. Isso aqui não é vitimismo. E muito menos marketing. Isso é só um cara cansado de ver gente machucada, querendo machucar os outros de volta. O problema nunca foi a música. O problema é o que ela faz vocês sentirem. Vi uma galera nos comentários tentando transformar uma música sobre saudade em um tribunal, como se eu estivesse fazendo algo. Meu Deus, vou cantar uma música sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre precisar de conselho. Mas tudo bem, eu entendo que é difícil. A internet virou um lugar estranho. As pessoas estão tão machucadas que elas começam a tentar culpar os outros pela própria ferida. Só que elas fingem que elas não estão. Então elas projetam, elas atacam, elas condenam. Como se sentir fosse um crime, né? Eu já conheci ansiedade, pânico, sensação bizarra de vazio, que só quem sente sabe como é que é. Mas eu nunca tive dúvida sobre não continuar, sobre desistir. Então talvez por isso tudo que eu ainda proteja tanto minha criança, vou continuar sempre protegendo a minha fé, a minha esperança, a minha vontade de continuar acreditando no amor. É, isso aí. Porque o amor, ele não é bonzinho, ele não é fofinho como parece. O amor é foda, mano. O amor de verdade é pra quem. Então, eu continuo sendo compreendido ou não. Presta atenção. Eu não faço música pra parecer perfeito. Eu faço música pra ser verdadeiro. Enquanto muita gente aí tá tentando virar máquina, eu ainda escolho ser gente. Talvez a pergunta...
Vamos agora para a próxima notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho. Novas informações destacam que a fase delicada de saúde de Bruce Willis, de 71 anos, deixou de ser um tema evitativo para passar a ser encarado com frontalidade. Perante o agravamento da demência frontotemporal, a família do ator decidiu preparar a sua despedida, que terá um grande contributo para a ciência. Segundo a família do ator, eles já se preparam para a morte do mesmo e decidiram que o cérebro de Bruce Willis será doado para investigação científica após a morte, numa tentativa de ajuda à comunidade médica compreender melhor essa doença neurodegenerativa que continua sem cura. Das mais comoventes de Hollywood. O legado que deixamos quando partimos. Olha isso que interessante, o Bruce Willis terá, depois da morte dele, logicamente, o cérebro doado para a ciência. Tudo porque, obviamente, todos sabem que ele enfrenta a demência frontotemporal já desde 2023. Ele travou uma batalha contra essa doença e ele esqueceu, inclusive, de que ele é ator e que ele viveu vários personagens muito famosos que marcaram o cinema. Um dos maiores atores de Hollywood. Imagina, é muito triste a gente pensar essa doença que você esquece até dos seus parentes, com quem você foi casado, dos seus filhos. Mas os filhos dele, olha que interessante, eles falam que não interessa, que os filhos dão amor e recebem amor, e todos os dias estão ali lembrando da presença deles. É muito interessante também, tem essa coisa, né, do amor que os filhos doam para a pessoa todos os dias, mesmo o pai esquecendo todo dia que é pai, porque a pessoa esquece de tudo mesmo nesse grau mais avançado. Então o cérebro dele vai ser estudado por ele ter sido essa pessoa tão conhecida e de repente ter esquecido de tudo. A família quer fazer isso. E a esposa dele, a Emma Heming, está de acordo. Ele que já foi internado, depois voltou em casa com todos os médicos e toda aquela parafernália toda para cuidar da melhor maneira de Bruce Willis. A Demi Moore também, que é a ex dele, dando todo o apoio, todo o suporte. E chegou a ficar um tempo também com as filhas, porque ele tem filhas com Demi Moore, lá junto para cuidar dele. Então está aí essa história. Eu não sabia que também poderia doar, mas acho que dá para doar, porque quantos corpos não são estudados, órgãos, cérebro, também pode ser aí analisado. Vamos agora para a última notícia. Não se esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho. O ator Stênio Garcia enfrenta uma disputa judicial com as filhas e passou por um mal-estar e precisou receber atendimento médico no dia 29/4. Ainda assim, ele optou por não permanecer internado e a coluna de Fábio Oliveira do Metrópolis apurou o ocorrido e trouxe atualizações sobre o estado do artista. Ele que tem 94 anos, apesar da celebração com um clima tenso, né, já que o ator está envolvido na briga com as filhas, ele acabou passando mal e foi a esposa que reconheceu. E segundo informações, apesar do susto, ele passa bem e já está em casa.
Célio Garcia realmente não foi em clima de festa, foi com um desdobramento que termina no hospital e com exclusividade eu estou garantindo isso porque uma fonte tinha me contado, eu acabo de confirmar com a família e o pior, virou caso de polícia, assim, com viatura, com policiais, tendo que chegar ali na imobiliária, que então teria a documentação, segundo a defesa, os advogados do Stênio, que comprovam que houve irregularidade na locação do imóvel que ele está, de fato, pedindo na justiça para que o dinheiro vá para a conta dele, para que ele consiga pagar o plano de saúde dele, que é muito alto devido à idade avançada. Inclusive o advogado chamou a polícia e eu soube disso agora já confirmado, porque essa propriedade tem então uma documentação que foi feita, essa locação de maneira irregular, só com a assinatura das filhas. Isso seria então o vício, o erro, se a gente pode dizer assim, do processo, que serviria como prova. E justamente as filhas estariam impedindo a imobiliária de passar essa documentação. Isso com... Agradecemos a sua visualização. Obrigado por assistir. Ei, não sai agora, tem mais vídeos para você assistir. Clique em um deles.